A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Jade. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo esse vídeo, fica aqui a nossa saudação na paz do Senhor, tá certo? Mais um podcast, estamos aqui com o nosso coordenador, irmão Rafael, e nós estamos recebendo aqui um convidado especial para a gente tratar também de um tema também especial. Vou passar para o irmão Rafael estar apresentando nosso convidado, tá certo? Pessoal, Pai do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai assistir. Hoje a gente está recebendo aqui nosso irmão Kennedy, né? Ele foi um dos meus participantes, né, Wesley? Lá nos estúdios do Armador, né? No finado êxodo do podcast. Ali a gente passou um tempo gravando na congregação de Armador, o irmão Kennedy participou lá. E hoje está aqui nos nossos estúdios, né, aqui na sede. E a gente louva a Deus pela participação do nosso irmão nessa tarde. Pai do Senhor, irmão Kennedy, boa tarde. Pai do Senhor, irmão Rafael, Pai do Senhor, irmão Wesley, para mim é um prazer estar mais uma vez com os irmãos, fazendo a vontade de Deus e tratando de um assunto de suma importância, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos, irmãos, agora, né, de vez em quando possível, a gente está trazendo podcast com uma temática bíblica, né? E trazendo alguns irmãos para estar falando desse tema. Há de ser que o tema que nós vamos tratar hoje, que eu vou deixar o irmão Kennedy apresentar qual é o tema, é um tema muito necessário, né? Nos dias de hoje, a igreja ter a compreensão a respeito disso, para até não ser enganado, né? E eu queria que o irmão Kennedy falasse um pouquinho sobre o que é que nós vamos falar hoje. Hoje nós estaremos aqui tratando sobre o assunto dons do Espírito e a manifestação espiritual bíblica e as manifestações espirituais nos dias atuais. Eu queria começar fazendo assim uma pergunta bem óbvia. Existe uma grande diferença das manifestações atuais, da manifestação espiritual bíblica? Sim. Primeiramente, quando nós vamos ver à luz da Bíblia e os seus intérpretes que nós temos, nós vamos ver que o dom, a manifestação espiritual, ela vem com um propósito de edificação e amadurecimento da igreja. Isso não significa que quem está sendo usado pelo Espírito Santo seja uma pessoa madura ou seja uma pessoa salva, mas o dom ele vem justamente para trazer o amadurecimento, a capacitação do povo de Deus. Irmão Kennedy, a gente vive, né, eu acho que acredito que a maior necessidade da igreja hoje, em termos de dom, seria o dom do discernimento de espíritos. Porque muitas vezes a gente percebe, né, que acontecem manifestações espirituais na igreja, mas não significa que esse espírito é o santo, né? Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre os dons espirituais, em especial o dom de discernimento de espírito, né? Quando a gente está estudando teologia, a gente vai ver que o dom eles são classificados em 9, segundo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios no capítulo 12, né? Ele vai se dividir esses 9 em 3 grupos de 3, que são os dons da inspiração, os dons de poder e os dons da revelação. Justamente no dom da revelação é onde se enquadra a manifestação, o dom do discernimento do Espírito Santo. O porquê é que ele é necessário e ele é tão atual? Porque nós estamos vivendo os dias difíceis, onde muitas igrejas, o neopentecostalismo, ele tem invadido os púlpitos das nossas igrejas, os nossos irmãos eles estão dando muita ênfase ao poder e muitas das vezes estão negligenciando a palavra de discernimento do Espírito, estão fazendo desses profetas, desses falsos profetas, pessoas onde eles vão se confidenciar, estão tirando o papel do sacerdócio do pastor e estão delegando a condução da igreja a esse tipo de pessoa. Então, a gente vê que esse dom de discernir espírito é um dom essencial e hoje, de certa forma, na igreja, ele está escasso, né? A gente não vê muito essa manifestação como a gente via antigamente. Isso que tu falou, Kennedy, desses profetas, né? A gente vê muito isso na internet, né? Pessoas que se dizem profetas e às vezes não se congregam, não tem igreja, e não tem pastor, não é? E quer, de certa forma, ter uma autoridade que não tem. Então, esse dom da discernimento de espírito é um dom essencial, né? Aí vale também uma pergunta, né? É possível uma pessoa
que anda em desobediência a Deus ter uma manifestação do Espírito? Eu digo que seria impossível. Por quê? Porque se nós acreditamos que nós somos templos de morada do Espírito Santo e que o Espírito Santo ele não habita em qualquer templo, o templo ele tem que estar ele tem que estar limpo, ele tem que estar adequado, tem que estar propício para a sua entrada. Então nós não podemos dizer que essas pessoas ela têm uma ação espiritual dentro da vida dela, do Espírito Santo. Pode até ter uma espiritual maligna. Por quê? Porque assim como nós professamos as línguas, assim como nós, o Espírito Santo ele nos dá a revelação, nos dá os mistérios, assim o espírito maligno ele também proporciona para os seus. Para quê? Com o propósito de confundir a igreja. E o porquê que você pode até, vou logo antecipar alguma pergunta, você pode até se perguntar, mas e o porquê que a igreja ela não tem o dom do discernimento? Porque ela não está buscando. Porque ela está se deixando levar por esse espírito engano. Porque é prazeroso. É gostoso você chegar num culto, você estando desmantelado, um espírito ver e alegrar seu coração, dando uma profecia de um bom casamento, bom emprego. É prazeroso. Para que você vai querer combater esse tipo de espírito que está saciando o seu ego, primeiramente, e trazendo uma alegria para os irmãos dentro do culto? O que é mais fácil? Eu permanecer com o público cheio dentro da igreja, ou começar a combater e haver a saída de um bocado de pessoas dentro da congregação? Era igual aquela mulher com espírito de adivinhação que ficava dizendo para o apóstolo Paulo, olha, ali verdadeiramente são homens de Deus, né? Estava alimentando o ego deles, olha, aquela mulher está dizendo que eu sou um homem de Deus, mas ele repreendeu, era um espírito, né, era um espírito de demônio, aquela mulher estava influenciada, né? Irmão Kendi, eu comentei no EBD, lá no Armador, eu percebi que alguns irmãos ficaram até meio assim comigo, porque eu disse que está faltando homem na igreja, e os irmãos pensam que, quando a gente diz que está faltando homem, os irmãos pensam que é sexualidade, né? Eu não estou falando, não é sobre sexualidade, às vezes o camarada é hétero, mas, por exemplo, está faltando um homem na igreja muitas vezes por causa desses falsos profetas, porque o pastor Eliseu Rodrigues disse que a igreja merece o pregador que convida. Então, muitas vezes nós recebemos no nosso púlpito falsos profetas, falsos pregadores, eles dão falsas profecias, nós sabemos, mas nós assistimos aquilo ali e vamos para casa. É por isso que eu digo que está faltando o dom de discernimento de espírito e também está faltando o homem, porque eu já presenciei irmãos repreenderem essas coisas, na frente de todo mundo. Ei, irmão, Deus não mandou falar nada disso aí não, e o camarada... Então, o que é que o irmão acha a respeito desse fato, né? De nós estamos vivendo dias em que a igreja está recebendo falsos profetas, mas muitas vezes nós estamos calados, nós estamos recebendo bem essas pessoas, de braços abertos, sabendo que são falsos profetas. Não poderia falar de um assunto assim tão complexo sem a gente recorrer à Bíblia, né? Uhum. O próprio profeta Jeremias, ele passou por uma situação semelhante. Enquanto Deus estava revelando para ele castigo, estava revelando para ele, enquanto Deus estava revelando que o povo ia ser castigado, que seria um período longo, os profetas falsos estavam pregando que seria prazeroso, que o jugo seria pouco, que eles iam ter vitória. Então, enquanto um se levanta com autoridade para repreender, são muitos que se levantam para ir contra o verdadeiro Deus, a verdadeira profecia, o verdadeiro dom. E o que é que tem acontecido? Muitos não têm suportado esse jugo que vem, porque uma coisa é o estar aliado com o sistema, outra coisa é o ir de contra o sistema. Não é todo mundo que quer suportar o isolamento, suportar a chacota, suportar, enfrentar esse espírito maligno. Por quê? Porque você vai de encontro não só o profeta, mas você vai de encontro àqueles que admiram o profeta. Porque hoje em dia existe o profeta e todos aqueles irmãos que o acompanham, que o admiram, que tem ele como um homem de Deus,
muitas das vezes nós não olhamos para a condição daquele homem, como é que ele vive familiarmente, como é que ele vive socialmente, e muitas das vezes ele deixa transparecer um falso cristianismo por essa manifestação. Aí há uma manipulação. É por isso que muitas das pessoas não estão conseguindo ir de contra. Por quê? Porque você não vai bater só no profeta, você vai bater também naqueles que o acompanham, daqueles que têm ele como um homem de Deus. Eu já vou passar para o Rafael, só quero fazer essa pergunta, porque eu não quero esquecer dela. É interessante, irmão Kennedy, que todo falso profeta, ele não gosta da Bíblia, não. Um dos argumentos dos falsos profetas é que a Bíblia... Não diga esse argumento na minha frente, não, que eu não sei o que é que eu faço. Eu me zango com você. É o camarada dizer assim, não, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele sempre usa esse argumento, fora de contexto, obviamente, para dizer que o estudo não é valorizado, é aquelas pessoas que pregam contra, a pessoa prega a teologia, o pastor Eliseu Rodrigues também tem uma mensagem sobre isso. O pregador vai pregar o quê se ele não pregar a teologia? Livro, História de Nárnia, né? Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso, né? Os dons espirituais estão ligados ao estudo da palavra de Deus, mas os falsos profetas rejeitam o estudo da palavra de Deus. Já que nós estamos muito interessante que o podcast ele tomou uma direção para o dom da revelação, que foi justamente discernimento de espírito, e agora nós estamos falando de dom de sabedoria e dom das ciências também, que pode ser quadrado aqui. Gente, eu sempre vou memorizar e sempre vou falar, quando me perguntarem sobre esse assunto, da vida do apóstolo Paulo. Uma pessoa que está julgada para a morte, que sabe que vai morrer, que não tem outra solução para a vida dela. O porquê que ela vai, nos seus últimos atos de vida, e pede um livro. Qual a importância desse livro? Qual a mensagem que ele queria dizer para nós? O salmista Davi, ele meditava na lei de dia e de noite. No Salmo 119, no versículo 105, vai dizer que ela é lâmpada, que ela é luz para a nossa caminhada. O porquê que esses homens, entre aspas, de Deus não querem usar a Bíblia? Porque a Bíblia ela revela o pecado, e eles não querem deixar o pecado. Hoje em dia, quantos escândalos nós estamos vendo aí na internet, profetas de Pix que pedem dinheiro ao povo, fazem pseudos revelações e quando fecham as câmaras vão ostentar suas luxúrias, os seus desejos carnais, as suas prostituições. É isso que nós temos que ver, que a palavra, mesmo que o Espírito Santo esteja na minha vida, a palavra ela que sempre vai ser o caminho. O Espírito Santo ele vai apenas iluminar o que tem dentro da palavra. O Espírito Santo ele veio fazer aquilo que o Pai ele começou, ele veio dar continuidade. Tudo que o Espírito Santo faz é para a glorificação do Pai, glorificação de Jesus. Então, se nós tivermos conscientização da obra que o Espírito Santo ele tem que fazer, nós também vamos conscientizar o que é que está sendo verdadeiro e o que é que está sendo falso dentro do nosso meio. A gente vê, ainda falando a respeito desses falsos profetas, né? Uhum. E o dom de discernir, na época de Acabe, né? Que a boca dos profetas era uma só, né? O texto diz, né? E quando chamaram Micaías para ir, já advertiram logo para ele, olha, os profetas tudinho falam uma coisa só. Aí Micaías diz assim, uma frase que eu acho muito impactante, ele diz assim, tudo o que o Senhor me mandar falar, eu falarei. Não é? E a gente vê que, de certa forma, Acabe já tinha Micaías como o rebelde, né? Porque os profetas eram todos comprados naquela época, mas Micaías foi fiel à palavra do Senhor, né? Mesmo que depois ele sofresse alguma consequência, ele preferiu ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus havia mandado para ele. Até quando ele disse que Acabe iria morrer, né? Aí eu acho forte outra frase de Micaías que ele disse assim, se tu voltares com vida, né, Deus não falou pela minha boca. Então a gente vê que realmente existe ainda os profetas de Deus, mas devido a essa questão das pseudas profecias, hoje se gera uma dúvida.
Se realmente ali é Deus que está falando, é Deus que está usando, não é? Às vezes, pelo fato de eu conhecer tua vida, não é? Às vezes Deus pode me usar para ti, mas tu pode dizer assim, mas o Rafael conhece a minha vida, não é? Porque se gera essas dúvidas devido a, vamos dizer, de certa forma, a popularização da profecia, não é? Que hoje é banal. Eu, particularmente, eu tenho isso comigo, não é? Eu acho muito forte a pessoa dizer, assim diz o Senhor, não é? Porque se não for Deus que está falando, aquela pessoa está levando para si uma condenação. Está usando o nome de Deus, né? E às vezes eu vejo tantas pessoas assim, falar assim diz o Senhor. Deus está me mandando falar, Deus está... Não que Deus não possa fazer aquilo, não estou criticando, né? Levando isso assim ao extremo. Não que Deus não possa ali falar diretamente com a pessoa ali e tal. Mas às vezes se torna uma coisa tão banal como tu pegar uma pasta de dente e escovar o dente todo dia, né? Para algumas pessoas é assim. Mas eu vejo que é um peso muito grande, né? Você vai ver o próprio apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, né? Algumas cartas ele próprio dizia que tinha sido ele que tinha escrito, outras ele dizia, né, que alguém tinha o ajudado a escrever, né? Às vezes Paulo dizia assim, digo eu, não o Senhor, né? Então eu acho que tem que ter justamente o discernimento, porque o profeta também em si, ele precisa ter o discernimento, saber realmente ali quando é Deus que está orientando a ele para falar. E quando às vezes é uma emoção dali da pessoa, né, naquele momento ali que a pessoa vem aquela emoção, ela acha que é Deus que está falando, aí chega aqui, Kennedy, eu profetizo que tu vai casar daqui 1 mês. Não é se não for Deus. Em ti pode gerar uma expectativa, né? Eu profetizo isso. Quem tá mandando, mas eu. Né? Às vezes gera uma expectativa, tu começa a fazer planos e de repente tu é frustrado, não é? Mas foi Deus que falou? Não, a pessoa que foi usada. E quantos casamentos, quantas pessoas, às vezes namoros e tudo, que possivelmente Deus falou ali, orientando aquela pessoa para fazer aquilo ali e acabaram quebrando a cara, né? Então a gente vê que a igreja em si precisa muito desses dons, não só do dom de discernimento de espírito, como o dom de profecia, né? Dons de cura, né? Os dons de cura que, de certa forma, hoje a gente vê essa escassez espiritual, não é? Eu me lembro, não muito tempo atrás, eu tenho 34 anos, há uns 20 anos atrás, eu me lembro de cultos ali que Deus tomava um irmão no culto, em profecia, não é? Eu me lembro de Deus levantar pessoas ali com o dom de repreender ali a enfermidade, na mesma hora a enfermidade sanar. E hoje em dia você vê essa escassez espiritual, mas a gente vê também, né, que é o que Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E a gente vê que a iniquidade ela tem se propagado, não é, dentro da igreja, e de certa forma muitos têm calado a boca no sentido dos dons espirituais, né? Os profetas têm se calado, né? E oxalá que Deus levante novamente, né? Desperte em nós o desejo de buscar a Ele, de ser cheio da sua presença realmente, ter essa manifestação do Espírito para que falsos evangelhos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos não venham a abraçar a nossa juventude, a nossa igreja no contexto geral. Então é essencial essa questão da busca pelo dom de discernir espírito e o dom da profecia, né? Aí vale também, né, uma pergunta, Kennedy, assim, a gente vê que com essa ausência da manifestação dos dons do espírito, tem entrado muita, vamos dizer, modernidade, né? Ou mundanismo, às vezes, na igreja. É porque, às vezes, modernidade não significa que é uma coisa ruim, né? Agora, o mundanismo, sim, é ruim. Justamente. A gente vê que muita coisa vai entrando aos poucos, né? Vão se aceitando, vão se removendo, às vezes, marcos que foram estabelecidos, né? Vamos dizer, às vezes, inovações, coisas que, de certa forma, não acrescentam nem agregam à vida da pessoa, né? E a gente vê que isso vai entrando, às vezes, sorrateiramente. E quando a gente percebe, a gente já está mergulhado naquilo, né? O que se é necessário fazer numa situação dessa? Muito boa pergunta. Primeiramente, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, todas as vezes que o sistema eclesiástico era corrompido,
O que era que o Senhor ele fazia? Mandava se reunir o povo e ia o quê? Meditar na lei, meditar na palavra. Primeiro, é necessário nós mergulharmos na palavra, saber o que é que tem acontecido de errado. Por quê? Porque é muito comum, hoje em dia, nós batermos no nosso jovem, principalmente a respeito de uso e costume. Mas onde é que entra uso e costume dentro da nossa realidade, da nossa igreja? Na ética e na moralidade. Aonde que se aplica a ética e moralidade? Dentro do contexto bíblico. Você vai ter que ensinar, você vai ter que repetir o ensino. Para quê? Para que o Espírito Santo ele tenha material suficiente para lhe convencer, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos querendo agir como se nós fôssemos o Espírito Santo. Queremos corrigir os nossos jovens sem mostrar a palavra para ele, sem ser uma conduta, sem ser uma referência para ele. Hoje em dia, os nossos jovens estão fugindo por falta de referências. Estão vendo referências como o pastor Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, e dentre tantos outros que estão sendo uma luz. Justamente, estão sendo uma luz para o caminho dela. O primeiro passo seria voltar às Escrituras, porque hoje em dia nós estamos vendo também a desvalorização da palavra de Deus dentro do nosso culto. Culto que muitas das vezes... E quando as referências são supostos apóstolos, aí é que supostos apóstolos do Brasil. Hein? Pois é justamente isso que está faltando. Hoje em dia, nos nossos cultos, o que é que está acontecendo? Muito louvor e pouquíssimo tempo para a palavra. E quando a palavra vai ser ministrada, a palavra ela vai ser ministrada o quê? Segundo o que o povo quer. E quando tem muito tempo para a palavra, ainda não é palavra de verdade, é um negócio disfarçado de palavra, né? Você pode prestar atenção que eu já fui líder de jovens. Os jovens perguntam hoje em dia, antes de ir para uma visita, quem é o ministrador, quem é o pregador. Dependendo do pregador, ele vai ou não vai. Está entendendo? Então, o primeiro passo é nós voltarmos para a palavra. O segundo passo é nós termos o comprometimento com Cristo. Porque se comprometer com Cristo é aprender a palavra. Às vezes é se descomprometer com amigos, né? É eu me comprometer com a palavra, é eu buscar, eu saber que os dons do Espírito ele não vêm de imediato, ele precisa de um processo, ele precisa de uma renúncia, ele precisa, quem está buscando saber que eu vou passar por luta, vou passar por privações, eu preciso entender que quando o Espírito Santo me usar, ele não vai usar para mim mesmo, ele vai usar em favor da igreja, eu tenho que estar apto para ajudar a igreja, eu tenho que me disponibilizar, eu tenho que me sair do mundo materialista e viver mais para Deus. Esse é o segredo para nós voltarmos de novo aos nossos cultos bíblicos e para que haja a manifestação espiritual dentro dos nossos cultos. Essa, irmão Kennedy, é inclusive uma preocupação que nós temos, né, de combater as falsas manifestações espirituais, mas também nós não deixar de aceitar a verdadeira manifestação espiritual, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que não desprezeis as profecias. Então, é uma linha muito tênue, né, entre a falsa profecia e a verdadeira profecia, e nós não podemos rejeitar, né, os dons espirituais, os que vêm de Deus. Eu queria perguntar para ti a respeito dos jovens, né? Porque quando a gente trata de dons espirituais, é uma coisa que parece estar tão longe dos jovens, mas a distância, né, entre nós e os dons espirituais é a distância do nosso joelho para o chão, né? Eu acho que o Spurgeon falou isso, mas era sobre milagre, eu acho, não vou lembrar exatamente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre os dons espirituais e os jovens. Os dons espirituais estão disponíveis também para os jovens. Você vai ver, inclusive, o profeta Samuel, ainda garoto, sendo aprovado por Deus enquanto o sacerdote estava sendo reprovado, né? E Deus o levantou como profeta ali. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os dons espirituais e os jovens da UJAD, né? Eu acredito que existem jovens que querem ser usados. A gente sabe que não é uma minoria daquelas pessoas que querem buscar, se aprofundar
na manifestação espiritual, né, no reino de Deus, mas sempre existem os remanescentes. Eu queria que tu falasse para esses jovens a respeito dos dons, né, o que é que eles precisam fazer para serem usados por Deus, né? Muito interessante tu ter tocado na linhagem de Samuel, porque Samuel ele vai de encontro o que nós estamos vivenciando hoje. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de aprender e de escutar uma palavra porque sabemos que o nosso irmão está em pecado. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos ver Cristo, ele falando para o povo que eles tinham que ouvir os fariseus, mas não deveria proceder que nem um fariseu. Samuel era orientado por um profeta, por um sacerdote que conhecia a voz de Deus, que não tinha uma reprovação eclesiástica. A reprovação dele era familiar, omissão. Mas nem por isso fez com que Samuel não observasse, não servisse, não estivesse atento para que ele pudesse propor, para que ele pudesse amadurecer espiritualmente. Muito novo, Samuel ouviu a voz de Deus, mas ele não discerniu ainda o que era a voz de Deus, né? Então, o aconselho que eu tenho para essas pessoas que estão com interesse de se aprofundar, de realmente buscar os dons, não vá negligenciar o seu líder, não vá negligenciar o que seu pastor tem para lidar, por causa que você vê uma vida de pecado nele, se encoste perto dele, porque ele tem uma experiência, você ainda é uma pessoa inexperiente, você ainda precisa discernir o que é voz de Deus, o que é que não é voz de Deus, você precisa acompanhar ele, como é que ele ministra, como é que ele prepara as suas ministrações, para quando o Espírito Santo for usar você, você já ter o caminho preparado, você saber por onde vai começar. Então, o que eu aconselho o jovem é justamente isso: vá para perto do seu pastor, vá para perto da sua liderança e vá para perto de Deus, através da palavra de Deus. E a gente vê hoje também uma escassez, né, vamos dizer, do batismo com o Espírito Santo, né? Que é outro dom essencial, que eu acho que é um dos dons que toda a igreja em si, não só os jovens, mas falo de forma geral, deve buscar. E hoje em dia a gente vê essa escassez, né, da questão do batismo com o Espírito Santo, né? Principalmente às vezes festa ou culto, o pregador está lá e diz assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí você ouve dois barulhos dentro da igreja. É o pulmão do pregador. Eu acho mais preocupante, né, nem a ausência do batismo com o Espírito Santo, é a ausência de desejo dos jovens de serem, né? Não está só ausente o Espírito Santo, está ausente o desejo. Você pergunta para jovem, quer não. Aí você vê que você ouve dois barulhos, né? É o pregador lá cansado e o mosquito voando dentro da igreja, mas você não vê mais o interesse do povo. E eu lembro que antes, meu Deus do céu, quando um pregador, acho que antes do pregador pediu, a pessoa já estava na frente porque tinha o desejo, como o Wesley falou. Falta o desejo de receber esse revestimento de poder, né? Não somente por falar em línguas ali, né? Falar, como dizem alguns, a variedade de línguas ali. Mas em si o revestimento de poder, porque o batismo com o Espírito Santo é isso, não é só você falar em línguas estranhas. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que Deus está lhe dando para você ter capacidade para fazer a obra com mais fervor. E a gente vê essa ausência, né, desse desejo da igreja em si buscar esse dom do batismo com o Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa acha que vai ir, os poucos que ainda vão lá para frente vão com tanta falta de fé, né, com aquele entusiasmo tão grande, que eu acho que um ministrante que está ali orando fica triste, né? Então a gente vê que, de certa forma, a igreja em si, ela está fria, né? E onde é que está a nossa culpa nisso, né? Porque às vezes... E onde é que está a nossa culpa nisso, né? Nós obreiros, nós pastores, nós diáconos, nós líderes, onde é que está a nossa culpa nisso, né? Porque às vezes a gente espera 100% dos jovens, mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos ensinando para eles o que é o batismo com o Espírito Santo, do jeito que é para ser, o que é os dons do jeito que é para ser? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom. A gente falar sobre esse assunto, primeiro, houve uma banalização dos nossos pregadores. Eles começam prometendo uma coisa que não vão cumprir no final. É frustrante você ir lá na frente, você criar aquela expectativa,
Porque você não vai pela ação do Espírito Santo. Você vai pelo impulso que o pregador lhe proporcionou. Se nós formos para a Bíblia, entender o que é batismo com o Espírito Santo, o que Jesus ele fez na sua escola apostólica, nós vamos ver que foi um período de 3 anos e meio ele vivendo a palavra, vivenciando a palavra. Passou mais ou menos 10 dias eles obedecendo a ordenança de Jesus, e depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Agora vamos debater. Em que momento a palavra de Deus permite você marcar um culto para batismo com o Espírito Santo? Terminar o dia, né? Em que momento você, quando diz que você vai tal dia... Jesus não determinou o dia. Vamos para lá e espera. Justamente, nós estamos determinando sem combinar o batizador. O batizador... Sem chamar ele, né? Sem chamar ele. Às vezes o Espírito Santo chega ali, vai olhar... E tinha um batismo para o Espírito Santo aqui, eu não sabia disso não. Isso aqui. Então, falta a maturidade de nós estarmos ensinando o que é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, o que é que ele é? Ele é, primeiro, a obediência, ele é uma observação, ele é um desejo, mas ele é algo natural. Você pode ser batizado na igreja, no louvor, você pode ser batizado na igreja numa ministração, não precisa você estar chamando um irmão lá para frente, porque isso daí é uma exibição do pregador. Todo pregador, você pode prestar atenção, liturgia, louvor, leitura da palavra, aí louvores do conjunto, aí entrega para o pregador. Aí o pregador começa aquela pregação que ninguém quer escutar, aí no final começa a fazer o sapateado, eu chamo o pessoal lá para frente, aqui dali já tem um combinado lá, né? Vocês que são mídia já sabem, na hora que começar, faz aí que é para ter agenda. E nunca combinaram comigo, não. Se combinar, eu não tiro, não. Aí a busca é por promoção, não é realmente por fazer a obra de Deus, porque as coisas de Deus, ela não tem momento, ela tem condição. Atos 2, né, diz que quando o Espírito veio, né, como vocês já citaram aqui, não foi marcado. Só disse assim, vamos para o cenáculo e orem, né? Atos 2 diz que foi de repente, né? De repente veio... E quantos dias ele estava de oração? Já estavam 10 dias, quase 10 dias, né? E hoje em dia, como é? Você marca uma oração bem cedo, para tarde até o batismo, né? E toda a vida por trás, como é que tá? Como é que tá a tua vida com Deus? Será que a tua comunhão é só dentro da igreja? Como é que tá a tua comunhão na tua casa, com a tua família, no ambiente que tu vive? Tem uma ministração do pastor Gesiel Gomes, o velhão lá, o Gesiel, não é o Oziel. É o autor do dicionário do Espírito Santo. Pronto, ele fala sobre esse tema e eu concordo muito com ele. Ele diz assim, nós fomos ensinados errados. Como é que nós fomos ensinados? Para nós receber o Espírito Santo, nós temos que orar muito e buscar e tudo. Ele diz, isso não é errado. O problema é que em algum momento desse percurso a gente acha que merece. Em algum momento desse percurso a gente pensa assim, mas eu estou buscando, por que eu não recebo? Eu não estou orando. E eu pedi aqui o microfone do Rafael para falar isso, porque eu senti isso. Assim que eu entrei na igreja, um mês eu já queria me batizar nas águas. O pastor disse, não, vamos passar pelo discipulado. Não, vamos batizar. Eu fiz me batizar, na primeira semana eu já fui para monte, orando e tudo e tal, e orando na igreja. E eu busquei muito, assim, bem um mês. Aí eu fui para uma semana pentecostal no Barateiro. E eu lembro que nesse dia o preletor era o Jânio Lemos. Aí ele chamou todo mundo lá para frente. E eu disse assim, não, eu não vou não, porque eu já estou buscando há tanto tempo, eu não recebi, e eu acho que eu não vou receber mais não. Eu estava buscando há um mês, mas buscando mesmo. Aí eu sei que no finalzinho eu levantei. Quando eu cheguei lá na frente, eles já estavam orando para encerrar o culto. Não estava mais orando para ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu me virei para voltar para a minha cadeira. E eu disse assim para mim mesmo, eu não recebo porque eu não mereço. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. É uma coisa que a gente foi ensinado errado. Parece que nós temos que buscar e nós temos que pagar pelo batismo com o Espírito Santo. Nós temos que buscar 40 dias orando e não. O Espírito Santo vem sem merecimento. Não tem merecimento nenhum. Nós pode orar um dia, nós pode orar um ano. Não tem merecimento. Ele não vem por merecimento. Não é porque nós busquemos, fizemos uma força. Obviamente que nós temos que santificar, tem que orar. Mas não existe esse merecimento.
o Espírito Santo não tem um preço, ele não tem um preço para ser pago por ele, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes tem jovens, irmão Kennedy, que desejam ser batizados com o Espírito Santo, mas eles pensam assim, mas eu já busquei tanto e não recebi. E alguns dizem assim, eu não tenho tanta força para buscar, mas eu queria receber. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu me lembro que quando nós estávamos buscando o batismo com o Espírito Santo, éramos ainda adolescentes, 13 para 14 anos, e a irmã Fátima, nossa presidente de oração, ela disse assim, vai ser uma campanha de 7 segunda-feira, né? 7 segunda-feira eu quero que todos os adolescentes sejam batizados. E era tão interessante que a gente lia a palavra de Deus, louvava, mas a forma que Deus ele batizou algumas pessoas do nosso grupo de adolescentes foi incrível. Uma das quais eu quero relatar do meu amigo Ítalo. O Ítalo, ele era um adolescente tímido, uma pessoa extremamente obediente, extremamente concentrada, tanto que hoje em dia ele é um militar, ele é do exército, mas a forma que Deus o batizou foi tão lindo que só em falar já me causa assim uma emoção muito grande. O Ítalo, nós oramos e ele não foi batizado. A mãe dele relata que ele chegou em casa, pegou uma rede e foi se deitar. E de repente começou aquele choro de uma criança que não quer ser consolada, aquele choro, e a mãe dele preocupada. Meu filho, o que é que tu tem? Quer que a gente te leve para o hospital? Não, mãe, não. O que é que você tem? Não sei te explicar, não. E de uma hora para outra ele começou a manifestar línguas estranhas em casa. Só para ver, né? De repente, né? De repente. Nós vamos ver que o que o Wesley falou, na Bíblia também tem casos de pessoas que primeiro foram batizadas com o Espírito Santo e depois foram alcançadas depois foram batizadas nas águas, depois. Mas qual é a condição necessária? É eu estar ligado com o Espírito Santo, não é eu ter uma vida separada. A questão de santidade, muitas das vezes as pessoas confundem, é aquela pessoa intocável, aquela Carrasco, pessoa... né? Carrasco. Cara fechada, né? Não, quando a gente está estudando, a gente vê que o fardo de Jesus é tão leve, a forma que as pessoas pregam santidade para a gente é tão pesada, é um peso tão grande, né? Parece que a gente tem muita influência católica, né? Quando fala de santidade, alguém que não erra, alguém que não falha, alguém que nunca pecou. Justamente, mas... E só pegando um gancho também aqui, senão eu esqueço, a gente vê Jesus, tinha uma vida santa, mas estava no meio das prostitutas, no meio dos leprosos, né? E nem por isso ele se contaminou. Era um ser social, né? Que às vezes a pessoa acha que para ser santo tem que se isolar de tudo e de todos, né? Você vê que Jesus era um ser social, estava com os menos favorecidos, que naquela época, não é? Muitos não levavam fé, ia na casa dos pecadores, ia na casa de ladrão, mas em nenhum momento se contaminou. Pelo contrário, influenciou aquelas pessoas a querer, né, seguir a ele. Eu gosto muito de usar o versículo de Romanos 12:2 como símbolo de santidade. O que é o ser santo? É o ser separado. Ter uma mente separada daquilo que o mundo está propondo para a minha vida espiritual, para a minha vida amorosa, para a minha vida ministerial, para a minha vida material, de profissão. É o ser separado. E o que é que lá em Paulo ele ensina aos Romanos no capítulo 12, no versículo 12? Que eu tenho que transformar com a força do meu entendimento. O meu entendimento ele vem da onde? Da palavra de Deus. Se eu tiver renovado, se o meu espírito tiver renovado, se ele tiver santificado, com certeza o ambiente ele não vai me influenciar. O problema de hoje em dia é que tem pessoas que não sabem o que é santificação e muitas das vezes são influenciadas pelo ambiente que está. Então, irmãos, nossa hora já passou. Quando o assunto é bom, né, irmãos? O tempo passa rápido. Os irmãos ali
A Nadinha já tá pulando ali, dizendo que acabou o tempo. Mas aqui já vai uma deixa, né? Se você está gostando desses temas, não é? Você pode sugerir lá no, né? Aqui mesmo no canal, né? Nos comentários você pode deixar, ou no Instagram da Aljade, né? E a gente pode trazer outras pessoas para debater esses temas, né? Então, irmãos, nós queremos já deixar aqui a oportunidade para o irmão Kenny dar suas considerações finais aos jovens da UJAD. E queremos agradecer, irmãos. É porque o podcast do Kenny vai só depois, mas no próximo podcast nós temos uma surpresa para todo mundo. Queria agradecer a oportunidade pelo convite. É um assunto que nós passaríamos a tarde toda ou até mesmo a noite toda falando. Esse é o tipo de coisa, irmãos, que eu e o Kenny já conversa no dia a dia, né? Graças a Deus, Deus levanta amigos para falar da palavra de Deus. E estamos aí, né? Espero que seja luz para muitas pessoas que estão em dúvida, né? Daquilo que realmente o que é ser, o que é o dom, o que é a manifestação espiritual bíblica e o que é a manifestação espiritual que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? E só tenho que agradecer. Então, a paz do Senhor Jade. Boa noite, bom dia, boa tarde. A hora que você vê esse vídeo, curte, compartilha, manda aí para os seus amigos, manda nos grupos, comenta, diz aí se você gostou, se você não gostou de algo que a gente falou, que não falou. A sua participação é importante para concordar, para discordar, tá certo? Então fica aqui o nosso agradecimento. Deixe seus comentários, né? Logo a gente vai estar colocando aqui depois os comentários, né? Aqui na tela. A gente está evoluindo, né? Estamos crescendo, né? Então, a gente quer agradecer a cada um de vocês. Nosso muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo podcast.